Alô galera goiana, alô galera colorada, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Eu quero nesse vídeo falar deste início do retorno por parte do Vila Nova. Para mim o Clube Colorado começa a ter alguma perspectiva de que possa ainda se livrar do rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, após a nossa vinheta de abertura, eu vou trazer para vocês alguns argumentos que para mim reforçam esta possibilidade. Não saia daí. Eu estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. Já deixe aí aquele like da confiança. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Venha fazer parte da comunidade, venha fazer parte deste projeto. Ajude a fortalecer o Futebol 62, que é totalmente dedicado ao futebol goiano. Se sentir vontade, comente nas nossas publicações. Se gostar deste vídeo, deste conteúdo, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais. Tá bem? Quem está conosco nesta missão de fortalecer a mídia independente é a Lutei Magazine, uma excelente, grande loja ali na região norte de Goiânia, na Avenida Ubaldina, Naves de Brito, bem pertinho do Centro Comunitário do Jardim Balneário Meia Ponte. Na Lutei Magazine você encontra moda em geral, você encontra cama, mesa e banho, papelaria, bijuteria, calçados e muito mais. No Instagram, @Lutei Magazine, no WhatsApp 99402-7562. Lutei Magazine, uma grande parceira aqui do Futebol 62. Bom, Vila Nova venceu o Náutico, um duelo e um confronto direto na última rodada. Primeira vitória fora de casa, terceira na competição, segunda sob o comando do técnico Alan Al. E isso começa a dar uma certa perspectiva para o Vila de que ele possa se livrar da zona de rebaixamento. Na tabela, o Vila segue dentro da zona de rebaixamento, mas deixou a lanterna, né? Subiu aí de 20º para 18º. Hoje o 20º é o Náutico 21, 19º o Guarani 23, o Vila Nova tem 24, é 18º, o Operário tem 25, é 17º, o CSA com 26 é 16º, depois você tem o Brusque, a Chapecoense, o Brusque com 28, a Chapecoense com 29, o Novo Horizontino com 31. Para mim, isso é uma opinião, né? O risco maior de rebaixamento é do Novo Horizontino para baixo. Novo Horizontino, por que eu tirei a Ponte? Né? Que pode sim ainda vir a ter risco, mas a Ponte é um time que vem subindo de rendimento, enquanto o Novo Horizontino é a equipe que vem caindo. Então, para mim, da 13ª colocação aí para baixo, ou seja, os últimos 8 colocados são aqueles que correm um risco maior. Novo Horizontino, Chapecoense, Brusque são equipes de uma instabilidade já prolongada ao longo do campeonato e talvez nessa reta final acabem que um deles ou mais seja engolido por este grupo que está lá embaixo, né? Então, vamos focar aqui nestes 8 times. Primeiro, vou trazer um dado para vocês, que é a classificação do retorno. Já foram 6 rodadas neste retorno da Série B, restam 13, né, 13 rodadas para acabar o retorno e também para acabar o campeonato. São 13 jogos que vão definir quem serão os 4 rebaixados para a Série C do Brasileiro no ano passado. Então eu vou trazer aqui para vocês primeiro a classificação do retorno. Como é que está essa classificação? Contando apenas estes 6 jogos, né? Ou seja, a classificação das últimas 6 rodadas. Aí está. O primeiro, o Ituano, com 13 pontos, o Cruzeiro tem 12, o Grêmio 11, a Ponte 10, o Bahia 10, o CRB 10, o Vila Nova 10, o Criciúma 9, Londrina 9, Sampaio 8, Tombense 8, Vasco e Sport e Chapecoense 7, CSA e Brusque 6, Novo Horizontino, Guarani e Operário 5, o Náutico 3. Respeitando os critérios de desempate, o Vila Nova é neste momento o 7º colocado do retorno com 10 pontos. Estes times que estão marcados de vermelho são as 8 últimas colocadas, né, os 8 últimos colocados na tabela de classificação. Então vocês podem observar que os outros 7, além do Vila, ocupam as 7 últimas posições do retorno. Chapecoense, CSA, Brusque, Novo Horizontino, Guarani, Operário e Náutico. O Vila Nova é o único que destoa
é o único que está entre as equipes que mais, ou pelo menos entre as 10 equipes que mais pontuaram neste retorno. Então isso significa que entre os times que lutam contra o rebaixamento, pelo menos de uma maneira mais direta, o Vila Nova é o time que mais pontuou no retorno. Inclusive tendo aí 3 pontos de vantagem sobre a Chapecoense, que fez 7 pontos neste retorno, e o Vila fez 10. Então isso é um bom índice, né? Por quê? O campeonato de pontos corridos, se a gente for observar, ele é uma corrida. Ele é uma corrida onde quem chegar lá na frente é campeão, quem chegar primeiro, e os 4 que chegarem por último nessa corrida serão rebaixados. Então vamos dizer assim, uma comparação ao automobilismo, o Vila está entre os últimos, mas neste momento o Vila tem uma velocidade maior do que aquele grupo que está ali por último. É o time que mais tem pontuado ali naquela parte. Então isso dá uma esperança, pois se o Vila consegue se manter sendo o melhor entre este grupo, a tendência é que daqui a pouco ele saia da zona do rebaixamento e consiga, lá no final, se livrar desta degola que seria terrível para o Clube Colorado. Então este é um bom indício. Você consegue isso, lógico que os empates seguem atrapalhando muito o Vila. Se a gente traz aí para a campanha do Alan Al, por exemplo, todos os treinadores do Vila empataram mais do que qualquer coisa. Este é um aspecto. Por exemplo, o Igor Magalhães, ele fez 7 jogos nessa Série B. Ele empatou 4, ganhou 1, perdeu 2. O Dado Cavalcante fez 8 jogos, ele empatou 5, perdeu 3, não ganhou nenhum. O Alan Al fez 9 jogos, ele empatou 6, ganhou 2 e perdeu 1. Então, em todos os momentos do Vila nessa Série B, em todos os trabalhos do Vila nessa Série B, o empate foi o resultado que mais aconteceu para cada um dos treinadores. 4 do Igor, 5 do Dado, 6 do Alan Al. E isso é o grande ponto prejudicial do Vila nessa campanha. Mas o Vila pegou uma sequência agora de 7 jogos de invencibilidade, ou seja, é a maior invencibilidade do Vila dentro da competição, com um número muito grande de empates, é verdade, 5 empates mais 2 vitórias. Então isso significa que nos últimos 7 jogos o Vila somou 11 pontos. O Vila vem pontuando mais do que o número de jogos. E este, sem dúvida, é um fator positivo para a equipe colorada, ter mais pontos do que jogos. E é isso que pode tirar o Vila da zona do rebaixamento. É somente essa regularidade na pontuação que pode fazer com que lá no fim o Vila se livre do rebaixamento. Eu não acredito, pode acontecer? Pode, mas eu não acredito que essas equipes que são nessas últimas posições vão conseguir uma sequência de vitórias. 4 vitórias seguidas, 3 vitórias consecutivas, 1 empate, mais 2, 3 vitórias. Isso dificilmente acontece. Então você precisa ter essa regularidade de pontuação. A cada 4 jogos você fazer 6, 7 pontos, faz 6, faz 5. Sempre uma pontuação ali próxima a 50%, se possível um pouquinho melhor. Porque aí isso te dá sustância e isso te dá rendimento para tirar você do Z4. Então esse é um aspecto positivo para o Vila neste momento. Fica a questão dos empates, que é um problema, mas um Vila que começa a pontuar de uma maneira regular. Outro aspecto que eu tenho para mim, que é um indício positivo, o Vila encontrou uma estabilidade defensiva. Porque o Vila teve momentos diferentes. Você tem um início com o Igor. O Vila, sob o comando do Igor, ele teve o melhor rendimento ofensivo. 1 gol por jogo. Isso foi o que o Vila teve de melhor até agora. Mas o rendimento defensivo do Vila foi o pior entre as 3 fases. O Vila com 1,28. Aí veio o trabalho do Dado. O Dado conseguiu gerar uma certa estabilidade defensiva, com a média de gols sofridos de 0,75. Mas o seu ataque desapareceu. Ele caiu. O Igor ele pegou com 1 gol de média, trouxe para 0,12, ou seja, um aproveitamento quase 90% inferior ao do Igor.
E veio o Alan Al. O Alan, o que aconteceu com o Alan? Ele conseguiu manter a estabilidade defensiva do dado Cavalcante, a média é a mesma, inclusive 0,75, mas ele conseguiu melhorar um pouco o ataque. Não chegou no ponto do Igor, que tinha um gol de média, mas ele chegou a 0,77. Então, ele é o primeiro que tem um ataque superior à defesa. É a primeira vez, é o único trabalho que apresenta mais gols pró do que contra, mesmo com uma diferença bem pequenininha, de um gol, na verdade, 0,77 para 0,75, mas quando você começa a marcar mais do que sofrer, a tendência é que você pontue mais. Não é uma ciência exata, mas é uma tendência de você pontuar mais. Então são aspectos que dão ao torcedor do Vila e dão a mim, nesta análise, essa probabilidade de que se o Vila conseguir manter estes pontos, que pontos são estes? Seguir sendo o melhor entre os últimos, seguir mantendo esta estabilidade de pontuação, esta regularidade de pontuação e tendo um ataque que marque mais do que a defesa sofra. São 3 pontos que podem, e imagino que se o Vila mantê-los, o Vila consiga se livrar da zona do rebaixamento. Então, esse é um aspecto positivo, porque a missão do Alan Al agora não é a de se superar, mas é a de manter o seu trabalho. E manter é menos difícil do que reverter. Então são aspectos que para mim soam positivos e que a longo prazo eles são capazes de tirar o Vila da zona do rebaixamento. E isso sem dúvida já é uma esperança pelo cenário tão negativo como aquele quando virou o turno, em que o Vila apresentava ali quase 80% de risco de rebaixamento, na casa de 77%. Agora o Vila já reduziu isso em 12%. O Vila tem neste momento um risco de rebaixamento na casa de 65%. Sem dúvida, é uma evolução. Beleza, gente? Era isso que eu queria trazer para vocês sobre este início de retorno do Vila Nova. Você, torcedor, fica à vontade para fazer o seu comentário, pode concordar, discordar, apresentar o seu aspecto, em cima deste vídeo, deste conteúdo que eu estou entregando para vocês. Espero que tenham gostado. Um grande abraço, muito obrigado pela audiência. Se ainda não é inscrito, te convido novamente a se inscrever, deixe aí aquele like e até a próxima.